Olá, paz e luz. Nesse nossa proposta de estudos, nós achamos interessante comentar um testemunho do Raul Teixeira. Raul Teixeira teve um AVC há alguns anos atrás e foi um AVC que o sequelou muito, deixando ele que era uma das mentes mais lúcidas que nós tínhamos no movimento espírita, além de ser médium, muito sério, muito dedicado. É, o AVC o sequelou muito e sua recuperação é lenta, bem lenta. Mas algo curioso, interessante, em que inclusive é uma prova da sobrevivência da alma, um vídeo que ele foi entrevistado, que é interessante a gente falar sobre isso, porque nós vivemos um momento em que o conhecimento espiritual ele é muito atacado, né? O materialismo, a visão materialista ela nunca deixou de existir, né? A visão materialista, ela sempre teve uma, uma preponderância muito grande. E hoje em dia se estuda é, o ser humano, o cérebro, e você tem vários canais, né, no YouTube que são pessoas simpáticas, pessoas engraçadas, pessoas divertidas, e são ateias. Mas o ateísmo delas, é, se por um lado quando muitos dos argumentos deles são iguais aos nossos, quando você fala das religiões e suas problemáticas, manipulações humanas, por outro lado, eles atacam a sobrevivência da alma e a essência espiritual, que é base do conhecimento espírita. E aí, quando nós adentramos esse campo do materialismo, nós precisamos dar testemunho de vários fenômenos que aconteceram e que acontecem. E o caso do Raul Teixeira é um fenômeno. Por quê? Porque ele narra, ele publicou, ele não consegue escrever. A dificuldade para escrever, a neurologista falou para ele que o cérebro dele era como se fosse uma gelatina. Então, qualquer esforço criaria problemas. Ele mesmo, para ler, ele lia uma palavra de cada vez. E nesse processo em que o cérebro dele não reagia, ele não conseguia escrever, ele tinha dificuldade até para ler. O que os espíritos chegaram? O Camilo, que é o mentor espiritual dele, propõe a ele escrever um livro. Ivan de Albuquerque escreve um livro aos jovens, que são os jovens. Olha só que coisa interessante. Os mais seduzidos por esses canais de YouTube da crença do ateísmo. É crença. E eu vou depois explicar por que é crença. São os novos crentes, os ateus de carteirinha, que não usam a razão, mas o deboche, a ironia, os palavrões, para ganhar aplauso e adeptos. Então, eles são muito bons comunicadores. Por isso, seus canais conseguem mantê-los. Eles vivem disso, né? É, são canais que os mantêm muito bem, obrigado. E aí, o que acontece? E eles, não, uma vez que você está ganhando a partir de uma ideologia, obviamente que você consegue adeptos que vão te seguir afins àquela ideologia e você vai ter que entregar o que a ideologia pede. É um processo que boicota o livre pensamento. A pessoa não tem como abrir mão de uma hora para outra. Ela teria que ter uma nobreza
muito grande para admitir pelo menos a incerteza. Não, eles são convictos. Por- E aí eles inventam argumentos para explicar o fenômeno do Raul. Inventam, porque não é científico. Porque você tem que criar uma coisa. Se você vai contra-argumentar um fenômeno espiritual à luz do ateísmo, que se diz científico, você tem que pegar teses científicas, pesquisadas e respaldadas. Não existem. Então vamos falar o que que é então o que acontece. O Camilo, um espírito desencarnado, aparece para ele e diz: Olha, nós vamos fazer uma experiência com você. Aproveitando essa situação em que você não consegue escrever, o seu cérebro não permite, nem ler, você vai psicografar um livro. Aí é que tá, gente. E ele psicografa. Ele psicografa um livro em um mês. Em um mês, ele psicografa um livro. O livro já está lançado. Um livro aos jovens. Apelo aos jovens, o nome do livro. Então, é um testemunho da sobrevivência da alma. Essas pessoas aí desses canais famosos aí, eles vão criar argumentos com falácia lógica. Eles vão usar pseudo-argumentos para bater em pé, porque eles não conseguem enxergar. Vocês percebem que eles estão com antolhos? É uma crença. É um ateísmo enquanto crença. Então não adianta, a gente não vai argumentar com ele, se bem que ninguém nem vai ver, né? Esse canal aqui não é um canal que a gente possa dizer que é visto. Mas a gente aqui, pelo menos, está colocando a, para você que frequenta lá a nossa casa espírita, eu acho que são os poucos que assistem, né? Que frequentam Arautos e Madureira. É uma casa que, inclusive, nós nesse momento não temos jovens, né? É, nós somos muito ligados ao estudo, à pesquisa, e nós não temos jovens. Essa é a realidade. Neste momento, 12 de abril de 2025, nós não temos jovens. Mas, de qualquer maneira, nós, mesmo não sendo vistos, mesmo que esse vídeo fique apenas entre a meia dúzia que sempre assiste, e eu nem sei se sou só eu, de repente a meia dúzia sou eu mesmo. Fazer o quê, né? Fica esse testemunho maravilhoso do Raul, Raul com AVC grave, severo, com sérios problemas no cérebro para escrever, psicografa. Por quê? Porque a psicografia é espiritual, é um agente externo ao Raul. Então, é uma prova da sobrevivência da alma, de que quem está escrevendo ali não é o cérebro do Raul, é um espírito desencarnado alheio ao Raul Teixeira. E isso foi feito para isso mesmo, para mostrar aos jovens: olha, há vida após a morte. Há algo além do corpo físico. Há algo a mais do que o cérebro físico. Nós não somos o cérebro físico. Nós estamos neste corpo físico momentaneamente, mas nós somos imortais. Há muito mais sobre o céu e a terra do que a vã filosofia ateísta, a crença ateísta se permite aceitar. Não seja uma pessoa de mente fechada. Fujamos dos que querem nos atormentar com as ideias de inferno e medo e os arrogantes que querem dizer que cérebro é a única coisa que existe. Você não precisa ser espírita, mas você precisa saber que você é imortal, que você está aqui reencarnado, que você é uma essência divina. Há em você uma essência imortal que nunca vai deixar de existir e que é responsável por tudo que você fizer para o seu futuro. Você constrói o seu futuro nesta vida. Vivamos o hoje em plenitude, com otimismo, sabendo que nós somos imortais. Vivemos
para sempre. Então devemos fazer escolhas que estarão trazendo para o nosso futuro, desta vida e de outras, e lá no mundo espiritual, quando nós partirmos, quando este corpo físico morrer e nós continuarmos existindo com a consciência tranquila de um dever cumprido, dos atos bons, justos, dignos e amorosos. Era isso, gente. Era só isso mesmo. Raul Teixeira põe um xeque-mate nos crentes do ateísmo. Raul Teixeira psicografa o espírito, toma-lhe a mão e usa a sua mão para escrever uma obra mediúnica aos jovens, independente do seu cérebro não permitir que ele sequer escreva ou leia. Ok, gente? A doutrina espírita, para você que não conhece, que chegou aqui por acaso, por algum motivo conseguiu quebrar essa censura que nosso canal sofre, de nós não conseguirmos nunca ser divulgados para ninguém. Se você chegou aqui, teve essa sorte, compartilha, deixa teu like, divulga isso daí, porque o nosso intuito aqui é falar do conhecimento espiritual para que nós possamos crescer juntos. Ok, gente? Ficamos por aqui. Paz e bem a todos.